Graça e paz, amada igreja. Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer o ensino da Palavra de Deus, da série Compreendendo as Escrituras. E vamos meditar na Palavra do Senhor e saber o que Ele tem para nos ensinar no dia de hoje. Amém? E o título dessa ministração é O Poder da Palavra. A maior arma que temos para combater Satanás, o diabo, é a palavra do Senhor. Essa palavra, ao entrar em nós e encher o nosso ser desta palavra, nos capacita para combater, em uma guerra espiritual, combater a sutileza de Satanás, o diabo, o inimigo número 1 de Deus, que também é o nosso inimigo. Amém? Meus amados irmãos, o intuito de nós estarmos sempre nas quarta-feiras ministrando essa palavra para vocês, para a igreja, não é de mostrar que nós sabemos mais do que as outras pessoas, não. É para que aprendamos juntos e para que haja crescimento na palavra de Deus para a igreja. Amém? Essa é a ideia. Amém, irmãos? Sabemos que o que nos faz crescer é conhecer a Deus, é nos aproximar dele cada vez mais. E uma forma de nos aproximar mais eficaz é lendo a Bíblia, entrando em contato com esta palavra e assim nós conseguimos nos achegar a Deus. Amém? Muitas pessoas esperam acontecer algo extraordinário, coisas fora do normal acontecer, um raio cair do céu, qualquer outra coisa extraordinária para crer em Deus. Mas Deus, ele não tem interesse de se mostrar ao homem dessa maneira, na verdade, Deus, ele quer usar pessoas, para se mostrar a nós, Ele usa de situações para que nós creiamos nele e a forma principal que Deus usa para que nós possamos crer nele é a sua palavra, À medida em que nós lemos a Bíblia, entramos em contato com esta palavra, então nós conhecemos quem é Deus. Amém? Mas Deus não fará dessa forma, de que alguém para vier crer nele, ele faça algo aí, Jesus, chegaram para ele e falaram: Senhor, mostra-nos um sinal para que nós creiamos que tu és o Cristo. E ele diz: nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também eu descerei o coração da terra e passarei 3 dias e 3 noites, e ao terceiro dia ressurgirei. Esse é o sinal que eu tenho para vocês. Então, hoje para nós, o sinal de que Deus existe e que se revela a nós é através da sua palavra, irmãos. E muitas pessoas não têm o conhecimento de quão grande é o poder da palavra de Deus. Amém? Nós vamos descobrir isso aqui no discorrer da ministração. Amém? Nós temos uma arma contra o nosso inimigo, que é a palavra do Senhor. A nossa luta, irmãos, não é nesse
reino físico, mas no reino espiritual. Ali onde nas regiões celestes é uma região espiritual que está acima dessa nossa. Lá é onde é travado as batalhas entre o bem e o mal, né? E essa nossa luta, ela é espiritual e é necessário que nós nos tornemos espirituais para compreender, entender essas coisas, para poder combater as armadilhas do diabo contra nós, amém? No reino espiritual, qualquer arma natural, né, por mais letal que ela seja, ela não pode fazer nada contra o diabo, mesmo porque o diabo ele é invisível. E uma arma natural aqui da terra não pode atingir aquilo que não vemos. Amém? Muitas pessoas às vezes se perdem pelo caminho por não entenderem, por não compreender esse mistério que é a palavra do Senhor, né? Portanto, para combater este inimigo tão perigoso que é o diabo, só a palavra de Deus é que é a única arma que podemos usar contra ele. Amém, irmãos? Pois esse inimigo chamado diabo, ele se torna tão perigoso, sabe por quê, irmão? Porque ele é conhecedor desta palavra. Aliás, nenhum homem conhece mais a Bíblia, conhece mais a palavra de Deus do que o diabo, né? Então, e por isso ele se torna tão perigoso para nós, né? Por conhecer. Ele tentou usar a própria palavra contra Jesus. Amém? E se ele usou a própria palavra de Deus para tentar fazer com que Jesus pecasse, imagine o que ele fará com essa palavra para nos enganar. Amém? Quando nós olhamos aí fora, aí no mundo, outras denominações, outros pregadores que têm pregado esta palavra, e muitos deles distorcem a palavra. E quem está agindo ali por trás? O diabo, irmão, porque ele conhece a palavra de Deus. E ele tentou fazer isso com Jesus, né? Mas a palavra de Deus diz lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, ali, esta passagem, ela nos deixa entendido de que se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós, através desta palavra, conhecermos a Deus, irmãos, nós seremos libertos de muitas coisas nesta terra. E principalmente, nós nos livraremos das armadilhas de Satanás, o diabo. Amém? Se nós conhecermos a palavra de Deus, é necessário que nós conheçamos, para que nós, através dela, nós possamos ver pela fé as ações do nosso inimigo. Amém? Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Quando a palavra diz que ela vai nos libertar, é libertar de tudo, irmão, de tudo aquilo que é cegueira para nós, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, a palavra vai nos libertar. Amém? E como podemos vencer através da palavra? O primeiro passo é conhecê-la, né? Saber qual é o projeto de Deus para nós, qual a promessa e qual a estratégia para nos desviarmos do mal, do diabo. Amém?
Em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, aqui está o segredo para nos livrarmos das tentativas constantes do diabo contra nós, das investidas do diabo contra nós. Olha o que diz a palavra, né? Versículo 7, Tiago 4, 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha só, o que vem primeiro? Qual é a palavra-chave aqui? Sujeitar a Deus, irmãos. Se eu me sujeito a Deus, às suas ordenanças, aos seus decretos, então automaticamente eu vou obedecer a sua palavra. Se eu me sujeitar a Deus, eu vou obedecer às suas ordenanças para a minha vida. Então, se eu fizer isso, aí, neste momento, eu acabo de adquirir a arma mais poderosa que existe contra esse inimigo, o diabo. Amém? Contra as forças espirituais, nenhum de nós, na nossa força natural, jamais conseguiremos derrotar o diabo, mesmo porque ele é espírito, né? E nós ainda estamos aqui em um corpo de carne, né? E para combater esse inimigo, nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Imagine as Forças Armadas do Brasil, que é Exército, Marinha e Aeronáutica. Irmãos, é a força mais forte que temos do Brasil. As Forças Armadas é aquilo que protege o Brasil, né, das coisas naturais, aqui, do ataque, do suposto ataque de uma outra nação contra nós. Tem essas três forças que vai nos defender, né? Elas estão aqui para isso. São muito fortes eles, irmãos. Mas contra o diabo eles não podem nada, porque tudo isso aqui no reino físico para o reino espiritual é incompatível. Ele jamais vai combater algo sobrenatural. Não tem como, amém? É só uma comparação, né? Num piscar de olhos, o diabo pode destruir tudo isso, se Deus permitir, entendeu? É uma comparação que eu estou fazendo desse nosso plano físico para o plano espiritual. É incompatível, amém? Essas são as forças mais poderosas do Brasil. Ainda assim, elas não podem nada contra Satanás, né? Amém? Jesus, quando ele foi batizado ali se iniciou, ali o Pai confirmou a sua identidade, e ele saindo dali, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado, irmãos, pelo diabo. O próprio Filho de Deus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para que ele fosse tentado pelo diabo. Vamos conferir isso aqui em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, aqui no capítulo 4, versículo 1 até o 11. Amém? Vamos lá. Vamos conferir aqui o que diz. Versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois teve fome. Chegando
Então o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Versículo 7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Versículo 10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui na leitura da palavra, e todo o tempo o diabo tentando a Jesus, e todo o tempo ele usando a própria palavra para confrontar Jesus, para fazer Jesus tropeçar. Amém? A natureza do diabo é sempre de tentar-nos para nos tirar do caminho de Jesus. Percebemos que ele, ao tentar aqui Jesus, não usou outra coisa senão a própria palavra para fazer com que Jesus tropeçasse. No versículo, olha só, no versículo 1 a 4, olha só o que diz. Então foi Jesus conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, olha só, o que o diabo está fazendo aqui com Jesus? Ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que esses pães se transformem, essas pedras se transformem em pães, sabe? Então, aqui, primeiro, o diabo, ele tentou Jesus aqui como? Colocando dúvida nele, colocando em xeque a sua identidade, né? Ele disse: tu és o Filho de Deus. Olha só, ele tentou colocar dúvida ali em Jesus. A primeira coisa que ele tentou fazer, né? E a segunda é que ele transformassem ali as pedras em pães para ele saciar ali a fome dele. E ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria pecando contra o Pai. Amém? Então nós percebemos aqui que o diabo, ele coloca em xeque a identidade de Jesus quanto a ele ser filho de Deus, e o diabo também incita Jesus na sua necessidade de saciar sua fome, que ele tenta lhe fazer com que Jesus peque contra o Pai. Amém? Mas no versículo 4, vejamos aqui a resposta que Jesus deu. Jesus disse, mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra
que procede da boca de Deus. Olha só, o diabo ele usa a palavra para confrontar Jesus, para fazer com que Jesus tropeçasse, mas Jesus também cita aqui a palavra, ele diz, mas também está escrito, né? E nós podemos fazer isso, irmãos. Toda vez que o diabo vier com as suas com o seu mel para colocar na nossa boca, nós podemos dizer, alto lá, eu não aceito, porque eu sirvo ao Deus vivo. Amém? Nós podemos fazer isso, porque o poder da palavra está em nós, irmãos. Se nós de fato estivermos cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, da nossa boca vai sair poder, que é a palavra de Deus. Nós vamos recitar a palavra de Deus e dizer, alto lá, Deus é o meu Senhor e não você. O diabo vai ter que fugir, irmão. Igual está escrito lá em Tiago 4,7, né? Resistivos, pois o diabo, sujeitai-vos, pois a Deus, e resistir o diabo, e ele vai fugir de vós. Entende? Se nós nos enchermos do Senhor, não vai sobrar espaço para nós cobiçar qualquer outra coisa que seja no mundo, né? Não vamos dar brecha para que o diabo venha e nos tente. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo diabo. Não pode ser tentado pelo mal. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Isso está escrito na palavra de Deus. Porém, se nós rejeitarmos as coisas do mundo e nos enchermos de Deus, não vai ter espaço para que o diabo venha com as suas gracinhas, irmão, do nosso lado. Amém? Porque ele vai saber que ele vai perder. E então, ele pode até investir em nós, mas vai perder. Em nome de Jesus. Amém?